Fundos imobiliários ou ações pagadoras de dividendo? Qual escolher? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão, é o meu novo perfil, me segue por lá, tem conteúdo diário para você sobre fundos imobiliários. Aqui embaixo na descrição tem o link do perfil. Essa é uma dúvida comum dos investidores. Fundos imobiliários ou ações pagadoras de dividendo? Eu vou mostrar a minha opinião sobre qual é o melhor para recebimento de dividendos e eu vou provar por que um desses dois é melhor, mas eu já quero deixar claro que em uma boa carteira de investimentos você deveria ter os dois, tá? A diversificação é o único almoço grátis do mercado. A diversificação vai salvar você de riscos que nem você conhece. Então, por exemplo, a gente vira e mexe, tem a volta da conversa, da ameaça de tributação de dividendos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Então, se você coloca todos os seus ovos em uma cesta e vem a tributação, você vai perder dinheiro. O ideal mesmo é que você tenha uma carteira diversificada com várias classes de ativos. Então, o que é o ideal? Ter fundos imobiliários, ter renda fixa, ter ações, investir no exterior, ter FIINFRA ou FIAGRO, né? Às vezes você quer ter tudo isso e tá tudo bem. Tá muito bom, porque você diversificando se protege, tá? Protege o seu patrimônio. Outro ponto importante, a gente tem que diferenciar ações de crescimento e ações pagadoras de dividendo, tá? As ações pagadoras de dividendo, elas são mais fáceis da gente comparar com fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque uma ação de crescimento, uma empresa que vai reinvestir sempre no seu negócio, ela tende a crescer muito mais e ela tende a entregar uma valorização muito grande para os seus acionistas ou não, né? O risco ali é maior e, portanto, o retorno também pode ser muito maior. O potencial de retorno é grande. Uma empresa já madura, por quê? Porque as pagadoras de dividendo geralmente são empresas mais maduras, empresas que não vão reinvestir tanto no negócio e, por isso, distribuem mais o lucro para os seus acionistas, que é o dividendo, né? Então, nessas empresas, a gente não vai ter um crescimento tão grande, a gente não vai ter um potencial tão grande de ganho nas ações, né? No valor das ações. Então, elas se aproximam mais dos fundos imobiliários em termos de retorno, de valorização da cota versus valorização da ação. Então, é sempre bom a gente diferenciar isso. Tá bom? Bom, essa é a minha carteira previdenciária e a minha divisão macro hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né, dia 16 de julho. Então, hoje eu tenho uma parcela muito maior de fundos imobiliários na minha carteira e faz parte, faz sentido, é o meu ciclo de competência. Então, eu tenho quase 67% em fundos imobiliários. O meu foco é diminuir um pouco, tá? Isso. E eu tenho quase 22% em ações. Aqui eu quero deixar claro que eu não invisto em ações para ganhar dividendos, tá? Eu invisto em ações muito mais para ter um ganho maior, um potencial de valorização no longo prazo maior. Porque, para mim, dividendo, rendimento é com fundo imobiliário. Eu acredito que seja um veículo mais interessante para isso e eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Mas eu gosto de ações e na minha carteira a meta é ter cerca de 20% em ações. Então, tá tranquilo em relação a isso, tá? Fundo imobiliário, eu pretendo descer aí para uns 60% na minha alocação macro, mas com os novos aportes nas outras classes de ativos, tá? Então, hoje eu tenho 2% em FIPE, tá? E eu tenho no exterior quase 10%, tá? Em REITs e ETFs, tá? Então, se você soma aqui, dá quase ali uns 10%, que é o meu foco lá fora também, tá? Mas só para vocês entenderem que a minha carteira, apesar de ser bem concentrada em fundos imobiliários, ela também é diversificada e eu tenho ações também. E eu
considero que é o melhor para o investidor. Diversificar. Não tenho renda fixa porque não é o meu perfil, não gosto, não me sinto bem, tá? Eu tenho a reserva de emergência e tenho feito também um caixa de oportunidade na renda fixa, mas nem entra aqui, tá bom? Agora, o que é muito importante vocês entenderem, essa é a Lei 8668 de 93, a Lei de Fundos Imobiliários, tá? E recentemente, Fiagros também estão nessa lei. A gente tem tudo que rege essas classes de ativos nessa lei de 93, tá bom? Se a gente vier no artigo 10, parágrafo único, nós temos o motivo pelo qual eu prefiro investir para rendimentos, para renda em fundos imobiliários. E a gente vai ler aqui, ó. O fundo imobiliário, deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, com base no balanço ou balancete semestral, encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Então, o que a lei nos garante, a nós que somos cotistas de fundos imobiliários, que no mínimo 95% dos lucros do fundo imobiliário serão distribuídos semestralmente. É por isso que em julho e janeiro nós temos distribuições mais gordas, porque a lei obriga que eles distribuam 95% do lucro semestralmente, né? A gente sabe que os fundos imobiliários distribuem renda mensalmente, todos os meses, tá? Por quê? Para se tornarem mais atrativos, né? E deu certo. É um produto muito atrativo. Imagina se ele pagar só semestralmente, né? Então, como ele paga todo mês, se tornou atrativo. O número de cotistas cresce a cada ano, cresce bastante, né? E a gente tem aí uma renda que substitui o nosso salário. Então, para aposentadoria, nada melhor do que fundos imobiliários. Você investe em imóvel com uma previsibilidade, uma estabilidade muito grande de pagamento. Todo mês ele paga. Mas você tem uma obrigação semestral, ok? Então, o fundo imobiliário pode reter parte dos lucros, mas todo semestre ele precisa pagar no mínimo 95% dos seus lucros. Ele é obrigado. Ele não pode falar, eu vou reinvestir, eu vou pegar cerca de 20% do meu lucro e vou comprar um imóvel novo. Não pode. E isso é uma característica dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, pessoal, eles precisam emitir novas cotas, fazer novas emissões para captar dinheiro, para comprar patrimônio, porque ele não pode reter mais do que 5%. Então, no máximo, ele pode reter 5%. E não dá para comprar um novo imóvel com 5%, certo? Então, por isso que ele precisa emitir. Isso é uma característica do produto fundo imobiliário. E, para mim, é o que faz todo sentido e é o que faz esse produto ser muito bom, ser muito vantajoso para nós, cotistas, pessoas físicas, que queremos aposentadoria, que queremos renda mensal. Aqui eu trouxe duas notícias para a gente ver a diferença entre ações pagadoras de dividendos. Uma empresa, ela tem no seu regulamento o payout, quanto ela vai pagar. No entanto, ela não é obrigada a pagar aquilo. Ela pode reter os seus lucros e ela pode reinvestir na empresa. Esse é o foco. Não existe a obrigação. Ninguém vai obrigar uma empresa a continuar pagando dividendos gordos. E aqui nós temos um exemplo, né? Uma notícia agora de 10 de maio de 2024, falando: Taesa deve reduzir dividendos. Por que isso? Porque ela vai reinvestir no negócio. E esse é o foco de uma empresa: crescer, reinvestir. E ela, mesmo estando madura, mesmo sendo uma boa pagadora de dividendos, e a Taesa é muito famosa, né? Uma das preferidas do investidor, e ela está num setor muito bom, um setor de transmissão de energia, que dá muita receita, muita estabilidade e previsibilidade. Mesmo assim, ela não é obrigada a pagar bons dividendos para sempre. Ela pode chegar um momento e reter, falar assim, ó, eu não vou pagar tanto, eu vou diminuir, porque eu vou reinvestir no negócio. E é exatamente isso que essa reportagem traz para a gente. Dá uma olhada aqui, ó. Taesa deve reduzir dividendos. A Taesa anunciou na última quarta-feira, dia 9 de maio, proventos de 42 centavos por unit e uma mudança na política de dividendos, que agora passa a ser atrelada ao resultado regulatório. E aí fala aqui, ó, os resultados regulatórios têm maior relação com a geração de caixa e previnem um eventual descasamento. E aqui o principal
Ó, além disso, mostra uma preocupação maior na gestão, na geração de caixa, em um momento que a companhia aumenta seus investimentos. Então, se uma empresa, uma companhia quer aumentar investimentos, né, no caso dela, quer comprar mais linhas de transmissão ou quer comprar empresas, isso também acontece, como a Itaúsa a gente vai ver agora, ela pode diminuir o pagamento de rendimentos. E se você vive daquela renda, se você espera aquela renda, espera um dividendo alto que a companhia costuma pagar, você pode ficar vendo navios, você pode ter a sua renda diminuída, tá? Então é importante saber disso. Aqui, uma notícia mais antiga, ó, de fevereiro de 2022, algo que ficou bem famoso, né, sobre o maior investidor pessoa física da nossa bolsa, né, o Luiz Barsi, falando aqui, ó, não me interessa ter Itaúsa, diz Barsi, veja outras ações que o investidor vendeu por prever dividendos magros. Então, fala aqui que para o Barsi, a holding está direcionando recursos para novos investimentos pouco rentáveis, né? Nessa outra reportagem a gente vê, ó, longe da carteira de Barsi, Itaúsa deixou de ser uma boa opção para dividendos. E aqui a gente vê, né, a Itaúsa Holding, que controla o Itaú, é famosa por ser boa pagadora de dividendos, porém, nos últimos anos, a companhia diminuiu sua distribuição e provocou uma série de questionamentos por parte do mercado. E aqui a gente vê que eles falam assim, apesar de ainda investir relevantemente no Itaú Unibanco e, consequentemente, no setor financeiro, a Itaúsa tem buscado uma menor dependência do setor financeiro e partindo para investimentos na economia real. Ou seja, a Itaúsa decidiu naquela época, em 2022, que ela iria investir, comprar novas empresas, porque ela é uma holding, consequentemente, ela ia reinvestir no negócio, ia sobrar menos lucros para distribuir para os seus acionistas, né? O yield diminuiu. E aqui a gente consegue ver, né, no Status Invest, que realmente ela pagava muito dividendo, né? Sempre pagou pouquinho todo mês, um pouquinho todo mês, mas dava ali 37 centavos, ó, 45, 31, 34 centavos por ação, né? 21, ó, 22. E aí, no ano de 2020, ela começou a pagar menos, ó. 10 centavos em dezembro de 2021, 15 centavos em novembro de 2021, né? Foi pagando menos, você não via mais aquele tiro, porrada e bomba em forma de dividendo, né? Agora deu uma melhorada, ó, 30 centavos em fevereiro de 2024, e a tendência é que ela melhore por agora. Mas repare que ela ficou ali uns 2 anos pagando dividendos mais magros. Agora, uma coisa que vocês gostam muito de saber, né? Qual foi a rentabilidade do IDIV? Qual foi a rentabilidade do IFIX nos últimos tempos, que são os índices de fundos imobiliários, o IFIX, e o IDIV, que é o índice das ações pagadoras de dividendos, né? Se a gente pegar aqui esse gráfico que vai de dezembro de 2010 a dezembro de 2022, a gente tem os fundos imobiliários em roxo ganhando por pouco, bem de perto ali do IDIV em amarelo, né? Então a gente teve uma rentabilidade no IFIX de 186,7% e do IDIV de 179,5% no período. Mas é interessante ver que eles andam bem acima, né, do IBOV em azul e do índice de small caps, né, que são aquelas empresas pequenas que têm um baita potencial de ganho, mas também que pode dar em nada, você tem um risco maior. E aqui o CDI do período, né, eles conseguem bater por pouco, é verdade, porque o CDI nos últimos anos tem estado bem alto, né? Mas, de qualquer maneira, os dois índices batem esses 3 outros, né? Então, mostra também que eles entregam rentabilidade real para seus investidores, mas que nesse gráfico o IFIX supera o IDIV. Então, o que é necessário você entender? Que você pode ter as duas classes de ativos, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, mas entenda que uma empresa, uma ação, nem sempre vai manter aquele pagamento. Se você compra pelo dividend yield, compra porque ela está pagando bons dividendos, você tem que entender o porquê. Então, se o foco da empresa mudar, se ela quiser reinvestir mais os lucros, a renda tende a cair. Já nos fundos imobiliários, você tem, por lei, a garantia de que ele vai distribuir no mínimo 95% dos lucros. Então, por isso, eu prefiro receber renda dos fundos imobiliários. Mas como eu falei aqui, diversificar é importante. Você pode ter, sim, os dois tipos, as duas classes de ativos. Agora eu quero saber de você, o que você prefere? Fundos imobiliários
ou ações, ou os dois? Investe nos dois? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.